irmãos, graças a Deus por tudo, né? Então vamos para Tito, capítulo 2. Tito fica depois da segunda carta a Timóteo, né? Primeira e segunda Timóteo, carta a Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 15. Vamos dar uma meditada em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao primeiro, né? Nós vamos ler do 11 ao 5. Vamos meditar Tito 2, do 11 ao 15. Tito fica depois de Timóteo, né? Duas cartas aí. Senhor nosso Deus, enquanto os teus servos estão, meu Pai, até este momento, alguns procurando, outros já preparados para a leitura, a primeira meditação na mensagem da noite, eu peço que o Senhor, ó Pai, use-me conforme a tua vontade. Use, meu Pai, conforme o teu querer, para que eu seja um instrumento para abençoar a vida de cada um dos irmãos nesta noite, meu Pai. Que eu fale pelo teu Espírito, segundo a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Ainda de pé, se você puder. Tito, capítulo 2. Vamos meditar do verso 11 ao 15. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades, ou renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Podemos assentar. Então, primeiro versículo, né, desse trecho que nós acabamos de ter contato com ele, né, primeiro aí por meio da leitura, diz assim o verso 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então essa é uma vontade de Deus clara na Bíblia, que nós não precisamos de ter nenhuma dúvida, porque tem aquelas pessoas que pensam, né? Tem igrejas que pensam assim, segundo a doutrina de uma predestinação, assim, em parte. Mas não, a vontade de Deus, quando Deus ele envia Cristo para a terra para morrer por nós, ele enviou Cristo para todos. Agora, nós sabemos que nem todos vão ser salvos, pelo fato de nem todos, infelizmente, receberem a Cristo. Essa é uma outra questão. Então a vontade de Deus é para todos, mas ela não vai acontecer para todos, porque nem todos querem abrir mão daquilo que é necessário para aceitar essa vontade de Deus, não é? Então essa é a questão. E aqui no verso 12 diz assim, educando-nos. Uma palavra até mais adequada seria assim, instruindo-nos para que renegadas, ou seja, renunciadas à impiedade. Quer dizer, a impiedade aqui, irmãos, é a incredulidade, tá? O sentido da palavra impiedade aqui nesse trecho é incredulidade e as paixões mundanas. Então o cristão, ele é instruído pelo Senhor por meio da palavra para que ele renuncie à incredulidade. Por quê? Os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Nós sabemos disso. Quem não crê vai ser salvo? De jeito nenhum. Se a salvação ela tem por princípio crer, a pessoa tem que
ao ouvir a palavra, ela tem que reagir, demonstrar sua fé para crer. Então, se ela não crê, se ela não renuncia à sua incredulidade, ela não pode receber essa graça de Deus salvadora que veio ao mundo para todos os homens. João 8,32. Isso quer dizer, não conhece a verdade e a verdade não vai libertar. Porque o que liberta o homem verdadeiramente? Tem pessoa, a gente tem que vigiar com isso, irmão, porque hoje a igreja evangélica, ela está se dando muito a muitas especialidades, assim, que eu chego a dizer que, não que essas especialidades são ruins, necessariamente falando, mas o que nós precisamos para termos uma vida cristã bem sucedida não está na psicologia, não está na psicanálise, está na palavra. Hoje as pessoas querem ter curso de tudo, mas o que nós precisamos tem a facilidade de ter tudo na mão. Exatamente. O bom e o bom. Mas o que nós precisamos está na onde? Na palavra. Certo? Então a gente tem que saber, para cada situação, para cada dificuldade, há um endereço. Por exemplo, se a pessoa tem que fazer uma consulta médica, se há necessidade, se ela não foi curada pela oração, ela deve ir ao médico. O evangelista foi, e Deus o levou e o abençoou. Então, uma questão, ela não está desassociada da outra. Agora, qual que é a questão aqui que eu estou falando? Nós não podemos fazer da igreja um hospital, um consultório psicológico, porque se nós fizermos assim, nós vamos estar, dependendo da situação, abrindo mão da palavra. E a palavra por si só, ela já tem a indicação para nós. Se nós crermos, nós recebemos a manifestação do poder de Deus. Amém. O irmão aí disse, ele creu, e ele até disse que foi curado, bateu na localidade que não podia encostar o dedo porque estava inflamado. Amém. Então, igreja, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que sou contra a uma especialidade ou as especialidades, especificações que existem para o tratamento do corpo físico. Porém, se nós fizermos da igreja um consultório psicológico, no sentido da psicologia, e não da psicologia de Deus que está na palavra, e um consultório disso e daquilo, daqui a pouco Deus vai ficar impedido de agir. É isso aí. Porque o irmão passou mal, fala com o doutor fulano de tal. Não, o primeiro doutor que nós temos que consultar é Jesus Cristo de Nazaré. Se não resolver, aí Deus vai e permite a pessoa ir ao médico, Deus vai para a pessoa. Mas nós precisamos de crer, irmãos. A época de Cristo, Jesus curava pelo poder do Espírito Santo. Amém. Ele não precisava ali de uma ciência, de uma especialização. Ele não indicava ninguém, porque ele tinha o poder de Deus. Eu concordo com o hospital, eu concordo com a especificação para tratar de um problema mental, tudo bem, é lógico, a gente não pode ser ignorante. Porém, a igreja, ela tem que consultar primeiramente os céus, porque quando nós consultamos os céus nos respondem e nos dá vitória, nos dá bênção de Deus na palavra de Deus. Então, cada coisa que eu não estou falando aqui profissional jamais, até porque nós temos muitos profissionais hoje cristãos, graças a Deus por isso, não é? Agora a gente tem que vigiar para a gente não ir na onda só terrena, do recurso terreno, e esquecer do recurso principal, que é o celestial, e que Deus nos deu. Amém. Então, por que às vezes não acontece cura na intensidade que deve acontecer? Porque não se busca na intensidade que é a necessidade de se buscar. Então, essa é a questão. Em vez de acionar o céu, a pessoa aciona a terra. E aí, às vezes não acontece. A pessoa não vai deixar de ser cristã por causa disso, mas ela tem que discernir, certo? Então essa é a questão. Mas voltando aqui para
a palavra, nós temos que estar renunciando, então, à incredulidade. Tem pessoa que é incrédula. Às vezes ela está na igreja, mas é incrédula. Paulo aqui, ele estava enviando esta carta para Tito, que era pastor. Ele foi enviado para as igrejas da ilha de Creta para colocar as igrejas em ordem, o que estava faltando ali para ele acabar de organizar, certo? Então, essa mensagem, ela foi para irmãos. Ela pode ser pregada no incrédulo também, porque toda a Bíblia ela tem o seu viés evangelístico. Porém, era uma mensagem para irmãos da fé. Então nós não podemos ser crentes conformados ou incrédulos. Nós temos que renunciar à impiedade, à incredulidade e também às paixões mundanas. Irmãos, todos nós somos tentados. As paixões mundanas, elas falam muito fortemente, não é? Por exemplo, por que muitas pessoas no mundo, elas seguem a ídolos de carne e osso? Porque essas coisas mexem com a mente humana. O ser humano, se ele não devocionar a sua vida a Deus, ele vai devocionar a um ídolo qualquer. Essa é a questão. O ser humano ele foi criado com a necessidade de devocionar-se a alguém. Essa é a questão. E Deus criou o ser humano para adorar. O problema é que o ser humano às vezes não presta atenção, não observa isso. Aí vem as paixões mundanas, carnais, as inclinações, as emoções carnais que nós temos, e que às vezes a pessoa, por não controlar essas emoções, acaba, em vez de devocionar-se a Deus, ela tem uma vida de devoção a ídolos carnais, o que é um pecado imperdoável. A pessoa que faz assim, ela deixa de adorar a Deus para adorar o ser humano. Quantos hoje jogadores de futebol são adorados, times, bandas, musicais por todo mundo? E aí, por que há essa idolatria? Por que pessoas assim arrastam multidões? Porque essas multidões não conhecem a Deus. E muitos têm participação com o demônio. Exatamente. O evangelista trouxe mais um dado aí. E há também por trás disso quem? Trabalhando para essas massas aumentarem? Satanás. Por exemplo, você vai em um evento que é regado a bebida, a droga. Quem está por trás? Quem está por trás daquilo ali? Satanás. As pessoas estão ali no êxtase carnal, nas emoções, nos prazeres, entregues às paixões mundanas. E está falando aqui que nós devemos renunciar, negar essas paixões. Olha só como nós precisamos de ter entendimento, né? Aí no versículo 12 ainda, renunciadas, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então nós temos que viver no mundo de forma sensata, justa e piedosa. O que é uma pessoa sensata? Uma pessoa lúcida, uma pessoa equilibrada, que tem um bom juízo, lucidez, discernimento. Então o crente ele tem que ser sensato, e ele tem que ser também o que? Justo, agir de uma forma conforme Deus, uma forma mais correta possível. É lógico que nem sempre nós vamos conseguir fazer tudo do jeito que está na Bíblia, mas mesmo assim a Bíblia sempre será o padrão para o cristão de vida. O ensinamento vem da palavra, não é? Então, nós temos que viver sensata, justa e piedosamente. Piedosamente, que eu falei outro dia, essa piedade aqui é uma vida dedicada a Deus. Olha só, se nós não dedicarmos a Deus,
Se nós não nos dedicarmos a Deus, nós vamos nos dedicar ao mundo. E tem muitos cristãos, ou que dizem ser hoje, que dedicam-se ao mundo, que não têm tido uma vida piedosa, no sentido de uma vida, como eu falei agora há pouco, devocional, uma vida realmente entregue a Deus, dedicada. Nós temos que vigiar com isso aí, nós temos que ter entendimento, certo?